Fala, investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Olha na minha tela. Em 17 dias eu consegui fazer a proeza de ter R$1 milhão de lucro na Bolsa de Valores. Como você pode estar vendo aqui, foram 17 dias de operação. E nesse vídeo eu vou te mostrar então como você pode identificar uma potencial alta enorme de todas as ações que existem na Bolsa, qual que pode subir, como a Ambipar subiu. Qual que é o contexto da Ambipar, né? Por que essa ação subiu tanto? Muitas pessoas estão com dificuldade de entender. Eu vou te falar o que eu estou enxergando e como você pode operar uma próxima alta. Você conseguir identificar uma ação com potencial, como você ganha dinheiro com isso. Você vai aprender tudo isso hoje. Então vamos lá. Então aqui a gente já começa. Esse gráfico que parece um foguete, essa coisa extraordinária, é o gráfico da Ambipar. E aqui a gente vai discutir como que você identifica uma próxima alta dessas. Porque eu olhei a Ambipar antes, tá? No passado, mais ou menos aqui, onde teve perto dessas quedas aqui, nessas linhas vermelhas. Eu vou te mostrar a minha operação. Foi bem arriscada. Como que eu decidi arriscar tanto? Por que que eu sabia? Por que que eu imaginava que poderia dar certo, tá? Eu vou te explicar. E a primeira coisa antes da gente continuar é, para você ganhar muito dinheiro na bolsa, você precisa acertar a direção do mercado. Na bolsa dá para ganhar com a alta, com a queda e com os mercados laterais. Dá para fazer isso também. Se a bolsa não mexer muito, dá para ganhar dinheiro. Porém, a forma que você mais vai ganhar é quando você acerta uma porrada dessas, tá? Não tem discussão. Por isso que é tão importante a gente conseguir identificar as melhores ações que tem chance de subir dessa forma. Não necessariamente dessa forma, tá? Porque isso foi algo bem extraordinário, mas que seja uma boa alta, não precisa ser tão grande como essa. Tanto que eu não peguei toda a alta, tá? Eu saí na metade do caminho aqui e já foi o suficiente para embolsar R$1 milhão em lucros, tá bom? Então, primeira coisa, a gente vai falar da análise técnica, é uma forma da gente ver o mercado através de gráfico. Tem como a gente simplificar esse conhecimento para a gente tentar identificar a próxima alta, tá? Então eu vou resumir algumas regras que necessariamente precisam acontecer para você querer ir com mais agressividade numa operação de alta, tá? E tem várias formas da gente operar alta, a gente vai falar isso mais para frente. Primeira coisa, você só opera uma coisa dessas e se arrisca bastante se a ação estiver em tendência de alta. O que significa isso? Olha como essa ação estava parada, ela ficou parada por muito tempo. Antes disso, ela estava caindo, tá? Antes dessa lateralização, né, de ficou meio que de lado aqui, ela estava caindo. Então, a gente nunca vai tentar ganhar a alta da ação se a gente estiver enxergando que ela está caindo ou ela está parada. A gente só vai tentar ganhar a alta quando essa alta já começou. A gente não tenta acertar o momento correto da bolsa virar. A gente tenta entrar com o bonde andando, é mais ou menos assim. Então aqui eu não comprei Ambipar a R$7. Tá? Eu não comprei Ambipar a 8 nem a 10. Eu entrei aqui e já estava perto de R$18, tá bom? A minha primeira operação foi dia 5, depois dá uma olhada lá, era mais ou menos uns R$18 e já foi o suficiente para eu ter um lucro recorde na minha carteira, no meu histórico, R$1 milhão em 17 dias, foi um recorde extraordinário, tá? Então, a primeira coisa, você precisa operar uma ação que estiver em tendência de alta. Como a gente vê isso? A gente vai usar o indicador mais simples que existe no mercado, que se chama médias móveis. Uma média móvel simples, que é essa linha azul aqui. Em qualquer gráfico, você vai ter aqui, ó, como você está vendo aqui em cima, indicadores. Põe média móvel simples, existem médias de diferentes períodos. A média de mais longo prazo, a que dá um sinal melhor de uma alta mais forte, é essa de 200. Então eu sempre coloco ela no meu gráfico e olha aqui quando que furou essa média. Aqui, tô sem a data aqui, mas foi bem antes do dia 5, tá? Ó, se o dia 5 foi mais ou menos aqui, foi lá pro dia 1º de julho ou até finalzinho de junho. Então já foi um sinal, um gatilho de alta, furar essa média para cima, tá? Esse é um dos pontos. O segundo ponto que a gente vai enxergar é isso aqui que eu te escrevi na tela, tá? Tá vendo a alta? É o mesmo gráfico, tá? Só que
com zoom, a gente teve um volume fora do padrão. O que é volume? É quanto dinheiro foi negociado nessas ações. Eu sei que se você já é um pouco mais experiente no mercado, essas coisas são bem básicas. Mas mesmo assim, mesmo você sabendo como tudo isso funciona, é muito importante você saber qual sinal de fato tem valor e qual sinal não tem. Então, qual é um sinal que tem valor? Volume crescente e volume consistente. Então, o Ambipar teve um volume crescente de forma muito agressiva. A gente tinha uma quantidade de negócios médios, representado por essas velas, né, por esse gráfico aqui. Nessa altura, olha aqui, multiplicou várias vezes o volume negociado e foi algo crescente e depois se manteve num patamar bem maior. Então, volume fora do padrão, crescente, consistente, é um sinal forte de que a média móvel ser furada, então a gente combina as duas coisas. Ultrapassou a média móvel, é um sinal de alta. Se não ultrapassou, a gente nem vai dar tanta bola, tá? Eu sempre gosto de ver o preço acima da média. Passando a média, a gente vai olhar para o volume e a gente vai perceber que o volume está muito fora do padrão. Então, tá muito bacana essa alta. É uma alta forte que tem uma probabilidade grande de continuar por um bom tempo. Um terceiro ponto é o que é chamado de pivô, tá? Eu tenho um desenho de um pivô aqui, mas basicamente é o seguinte. Quando a gente tem um movimento de compra, quer dizer que alguém está colocando dinheiro e está de fato comprando muitas ações e está aceitando pagar cada vez mais caro. Pode ser uma pessoa, podem ser centenas de pessoas ao mesmo tempo, às vezes até milhares, tá? Mas o racional é o mesmo. O pessoal está comprando, está aceitando pagar mais caro. Chega num ponto onde essas pessoas estão no lucro. E outra coisa, essas pessoas já estão achando que o preço está ficando caro. Elas podem simplesmente, vou vender uma parte que eu embolso o lucro, ou eu vou vender uma parte porque para acabar com os outros compradores. Eu comprei forte, o preço subiu, os compradores aqui já conseguiram executar a compra deles, o pessoal do lado da compra aqui não está tão forte, eu venho e bato vendendo, isso derruba o preço de volta, e isso gera o pivô. Só que essa pessoa que está vendendo ou que está realizando, né, colocando lucro no bolso, ela não está interessada de fato em ficar vendendo tudo que tem ou de empurrar o preço para baixo, não pelo menos até zerar sua posição. Ela continua acreditando na ação, ela acredita no longo prazo. Então essa força de venda ela vem mais fraca. E aqui a gente tinha um contexto, né? A gente tinha muitas pessoas que estavam vendidas, os short sellers. Eles pegaram a ação alugada, tá? Ele aluga, ele não tem essa ação e vende uma ação que não é dele. E depois ele tem que pagar comprando essa ação de volta e devolvendo para a pessoa a ação, tá? Ela não negocia dinheiro com outra pessoa. Ela pega a ação dela e ela tem que devolver. Se a ação cai, essa pessoa ganha dinheiro. Se a ação sobe, essa pessoa perde. Então, na hora que chegou aqui, o pessoal que estava vendido por essa alta aqui, ele tinha perdido dinheiro. Então, o que eles fazem? Eles dobram a mão. Então, junto o pessoal colocando lucro no bolso, outro pessoal dobrando a mão para bater a ação e empurrar para baixo, a gente vai ver normalmente um pivô, né? Que é uma queda, é uma correção. E aí, o que é interessante? Que esse pivô, que essa queda, fique acima ou no máximo aqui normalmente toca essa média de 200 para depois continuar alta, porque na verdade a força compradora ainda existe, a pessoa ainda está comprando, tá? Só que às vezes ela quer dar uma segurada no preço, dar uma respirada para aparecer mais vendedores por um preço melhor. Essa pessoa às vezes está colocando parte do lucro no bolso para dar um tempo. Tem várias situações psicológicas e estratégicas nessa situação que faz essa ideia de pivô ser muito comum. Então pivô seria isso, né? A gente tem uma ação caindo, esse gráfico aqui está representando, aí chega no ponto A, que é o fundo, aí vem a força compradora, né? Então o pessoal começa a comprar, chega no ponto B aqui, eles começam a ou colocar o lucro no bolso ou tentar vender para dar uma segurada no preço, para dar uma respirada, para o pessoal não achar que vai subir sem fim, porque se subir sem fim, eles ficam pagando cada vez mais caro. Então tem normalmente uma série de movimentos que levam à queda. Aqui os vendedores que estão shorteados às vezes aumentam a mão também para tentar devolver essa alta. E aí o que acontece? Se os compradores de fato têm condição, eles voltam a comprar e essa queda aqui não consegue ser tão relevante assim. Faz o que a gente chama de pivô, que é essa correçãozinha, e depois o mercado, a tendência é continuar subindo. Então o que a gente coloca como regra? Esse pivô acima das médias móveis. Aqui o pivô foi só uma sombra, né? Ele veio aqui, nem aguentou cair tanto e já continuou subindo. Os compradores estavam muito afoitos, muito fortes, tá? A gente
gente vai discutir o porquê que isso aconteceu, tá? Eu tenho toda uma tese do porquê isso está acontecendo, mas vamos lá. Então aqui, ó, uma compra de volume alto, o que significa isso? Uma galera que tem grana comprando forte, ele simplesmente vai limpando o book e as compras que estavam registradas antes ficam num preço muito nada a ver, muito fora. Então o book na compra, ele fica meio cheio de buraco, fica mais vazio. Então se a pessoa quiser, ela pode tacar para baixo para recuperar o preço. Aqui teve um conjunto de situação, nem teve tanto isso, tá? O comprador, ele nem quis derrubar o preço não. A gente vê que ele não vendeu, eu vou te mostrar, a gente consegue consultar isso. Se ele vendeu ou não, aqui o comprador não vendeu. Foi mais os que estavam alugados, né? Shorteados nessa ação, que tentou dobrar a mão e o pessoal colocando lucro no bolso. O comprador principal continuou comprando. Então logo em seguida você vende, isso aqui é muito normal, tá? Para derrubar o preço e encontrar uma força compradora um pouco mais forte, aí você para de vender. Você vende só uns 5, 10% da sua compra, só para tentar dar uma controlada no preço e não subir demais. Isso é algo muito comum de acontecer. Agora a segunda parte do nosso vídeo, a história, o contexto e o fluxo. Esse fluxo comprador absurdamente grande, por que que ele existiu e por que que ele foi tão forte. Então aqui a gente começa com o contexto. 2023 foi marcado pelo Tércio, que é o controlador, é o dono da Ambipar, né? Ele tem a maior parte e ele estava aumentando suas posições. A gente tem aqui nos próprios sites da Ambipar que o Tércio comprou mais 5% que era das irmãs dele. E aí ele chegou uma participação de 61% da empresa. Depois ele faz um follow-on e ele coloca 560 milhões de reais para dentro da empresa. Então a empresa capta dinheiro, ele coloca esse dinheiro na empresa e com isso ele vai consolidando e tendo uma participação cada vez maior. E quanto mais ele compra ações, menos ações ficam disponíveis para negociação. E lembra que é uma balança. Na bolsa é uma questão de oferta e demanda. Se tem muitas ações, a coisa vale menos. Se tem pouco, vale mais, tá? Existe isso. Aqui então a gente vai entendendo o que aconteceu. E aqui já no meio desse movimento de alta, a gente vê isso aqui, ó. Ambipar anunciou recompra de ações. Então a ação chegou num patamar que estava tão barato que a Ambipar falou, eu vou recomprar minhas próprias ações. Existe isso, a empresa, ela pode pegar, ela tá ganhando dinheiro, ela pode pegar o dinheiro e comprar as próprias ações e meio que rasgar elas. O que que acontece? Isso faz as ações que sobram valorizarem, porque a ação é como se fosse só um papel e a empresa que de fato tem valor. Então se você divide a empresa em 10 papéis, cada papel vale uma parte de 10. Se você pega metade e rasga, cada pedaço vale uma parte de 5, ou seja, vale ali 20%. Antes valia 10%. Então isso valoriza o papel que fica aqui e sobra. Então diminui a quantidade de papel, gera mais valor para os papéis que ficam. Essa é mais ou menos a ideia. Então a Ambipar, no começo desse movimento maluco, ela anunciou recompra de ações. Então já é uma força compradora para gerar escassez nessas ações. E aqui então o Tércio começou a comprar as ações e saiu. Ele já estava com 66%, saiu para 73%. Essa informação que as pessoas já estavam especulando, estava criando a especulação de que ele poderia comprar todas as ações da empresa. Se ele fizesse isso, é normal que ele pague um prêmio para os investidores, que ele tenha que pagar um pouco mais do que está na tela. Então todo esse contexto começou a ser formado e as pessoas começaram a perceber e começaram a entrar na compra também. Então aqui está a manchete falando do short covering. Short covering é o seguinte, o pessoal que estava operando vendido, eles começam a perder muito porque a ação sobe demais, eles têm que recomprar as ações que eles venderam para devolver a ação. Lembra que eles pegaram sua ação e eles têm que devolver em algum ponto. Então o pessoal que estava vendido começou a passar um calor aqui e eles começaram a comprar. O Tércio comprando bastante também. Isso faz ter menos ações disponíveis para negociação, gera mais escassez, aumenta o preço da ação. Então aqui o pessoal vendido estava numa quantidade muito grande. E se eles precisassem recomprar, eles teriam que fazer isso de uma vez só. Isso faria as ações subirem. Então dentro desse contexto todo, isso aqui foi o que eu enxerguei, tá? Isso aqui tá até começo de julho. Eu vi isso e isso me ajudou a tomar a decisão. Isso aqui são as compras. Quais corretoras estavam comprando e quais corretoras estavam vendendo. Existia uma especulação muito forte que as compras no Santander, essa compra aqui, ó, muito grande, muito rápida,
seria o próprio controlador, porque era muito dinheiro, né? Como a gente pode ver aqui, 118 milhões de reais em compra de ações. E já fazia um tempo, né, como você viu no contexto, que ele estava comprando. Então a gente está vendo o controlador comprar. Se ele que está controlando a empresa está comprando, significa que pode ser que o cenário seja bom. Então a gente viu essa informação. Depois a gente viu a Master Corretora. O mercado já sabe que quem normalmente tem uma mão muito pesada e opera pela Master é o Tanuri, um bilionário que tá em várias situações diferentes. Tava lá na Gafisa que eu operei, no caso de Gafisa que eu perdi lá uns 100 mil reais, tem lá o Tanuri. Prio, que valorizou muito, ele também é um dos principais acionistas da Prio. Light, já é outra ação, essa também eu operei, nesse caso eu ganhei dinheiro, ele também estava envolvido naquela alta. Ele já operou diversas empresas diferentes, em alguns casos ele gerou um impacto positivo, em outros nem tanto, tem várias polêmicas, conversas, é uma pessoa um tanto quanto icônica, né, no mercado financeiro. Então aqui a gente vê então a Master Corretora entrar com uma compra gigante, que muito provavelmente seria o Tanuri, ele que quando acontece esses movimentos grandes e vem dessa corretora, normalmente tem a ver com ele. Então o pessoal já pensa, poxa, a gente tem dois tubarões, para não falar baleias, comprando essa ação. Isso tem um peso muito grande e essas pessoas estavam comprando, a ação estava subindo e o aluguel para você operar vendido estava ficando cada vez mais caro. Ou seja, eles estavam comprando e não estavam disponibilizando as ações para aluguel. Então aqui a gente já viu o lado que a coisa estava indo, peso, a força que estava vindo essa compra e na mão de pessoas que não estavam interessadas, muito provavelmente, né, no meu racional. Essas pessoas estavam comprando a empresa, não era para logo em seguida vender, porque eles não tinham nem para quem vender tanto dinheiro assim, tanta ação assim. Quem quer comprar por esses preços mais altos, essas ações? Você precisa que alguém compre de você. O cara que compra tudo, não tem para quem vender. Então essas pessoas não iriam vender a curto prazo e eles não estavam disponibilizando para aluguel. O que significa isso? Que cada vez mais tinham menos ações disponíveis para serem compradas ou negociadas de Ambipar. A escassez aumenta o valor. Então aqui a especulação é que o Tércio estava comprando, o Tanuri comprando. São players que não iriam vender essas ações e também não estavam disponibilizando as ações para aluguel. O float, que é as ações disponíveis, estava ficando cada vez menor. O aluguel cada vez maior. Então essas pessoas estavam operando vendidas, que era uma quantidade muito grande, em algum momento eles iam ter que recomprar de uma vez, talvez no desespero, e faria a ação subir muito. Então, oferta versus demanda, né, tava muito desequilibrado. A bolsa funciona como uma balança. Se tem cada vez menos ações, maior vai ser o valor. A demanda de ação, se continuasse o mesmo, né, se a necessidade por ações, as compras continuassem no mesmo número e cada vez tivesse menos ações, já seria motivo para subir. Só que na hora que as coisas estão subindo, o contexto vai se desenhando, as pessoas do mercado vão percebendo, todo mundo começa a comprar e essa demanda de ação, a vontade de comprar essa ação acaba aumentando também, que é mais outra força para aumentar o preço das ações. E também, se o Tércio estava comprando tanto e o Tanuri também, aqui entra a nossa especulação. O que eu pensei? Se o Tanuri está comprando tanto e o Tércio tem quase toda a empresa, o que provavelmente está acontecendo? O Tanuri está comprando para o Tércio ter que em algum momento fazer um opa e pagar para ele um prêmio. Ele vai querer que essas ações subam, porque o prêmio vai ser em cima do preço da ação. É uma jogada de dois gigantes e aqui a gente é só as lembras, aqueles peixinhos ficam nadando comendo os restos dos tubarões. É mais ou menos isso que a gente estava fazendo. E no meio disso tudo ainda estaria acontecendo um short squeeze. Os vendidos teriam que comprar essas ações na correria. Então era um cenário perfeito. Dentro disso tudo, nós vamos para a terceira parte. Como operar. Como eu decidi, o que eu decidi fazer frente a essas situações. Então, não vou mostrar só como eu fiz, mas como você pode fazer. Caso você analise a parte técnica, como eu te mostrei, encontre uma ação em situação semelhante, você vai precisar tomar o que eu faço da minha ideia de que isso vai subir para isso virar dinheiro, né? Então, primeiro você vai precisar de 5 coisas aqui, né? Você vai precisar de conta numa corretora, vai precisar ter dinheiro ou garantia, ou seja, se você tem dinheiro, você tem formas de operar. Se você não tem dinheiro, mas tem
tem garantia na bolsa. O que é garantia? Ações, ETFs. Se você tem garantia na bolsa, dá para operar mesmo sem ter dinheiro. Vou te mostrar aqui o básico, né? Que o mais básico que tem é simplesmente ir lá e comprar uma ação. Se você quiser operar e não tem dinheiro nenhum, você vai usar a garantia e vai fazer uma compra sintética que eu vou te mostrar porque eu fiz essa operação. Comecei ela sem pôr dinheiro nenhum e no final, como que você ganha o máximo de dinheiro possível, que é, claro, comprando calls. Então, se você quiser abrir a conta numa corretora e você ainda não tiver, eu sou dono aqui da OTM Invest, uma assessoria de investimento especializada em opções que eu criei para os meus alunos. Nós estamos abrindo ela de maneira gradual para as pessoas aqui do YouTube. Então, se você quiser abrir sua conta com a gente, é só vir aqui, clicar para sua conta, preenche aí e nosso assessor entra em contato contigo e aí vocês podem conversar sobre os benefícios, como funciona. Eu liberei até o final do mês passado para todo mundo aqui poder entrar para a OTM, que até então era fechado, e o valor para quem estava entrando era R$ 2,49. A gente continua agosto da mesma forma. Julho eu acabei até postando os meus vídeos atrasados porque meu filho nasceu no final de julho. Então, enfim, vocês não precisam saber disso, mas é isso que aconteceu. Acabou que meus vídeos nem saíram. Então a gente continuou com esse teste, a gente vai avaliando até onde a gente consegue atender todos vocês. Na hora que a gente achar que entrou pessoas demais, a gente fecha novamente para manter um padrão de qualidade que a gente gosta de ter, tá? Então aqui, continuando, dinheiro ou garantia é o que eu tava te falando. Você pode operar sem ter dinheiro se você tiver ações, ETFs ou então até renda fixa na B3. Se você tiver dinheiro, você pode fazer compras. Comprar é gastar o dinheiro em troca de alguma coisa. Pode ser ações, podem ser opções. Então aqui eu tô te mostrando que eu comecei as operações. Isso aqui que eu tô mostrando é um print da nossa comunidade. Eu tenho aqui mais de 10 mil alunos e todos eles têm acesso à nossa comunidade RCO, que é do meu curso da estratégia RCO, tá? Então aqui eu posto tudo que eu faço. Dia 5 de julho eu postei. O que eu fiz? Aqui eu comecei montando a operação sem colocar dinheiro novo. Então aqui, como você pode ver, eu levantei R$75 mil para financiar a compra das outras opções. Por quê? Eu não tinha o dinheiro todo na hora, na conta, para fazer essas compras. Então eu vendi algumas opções que me deram dinheiro e esse dinheiro eu gastei fazendo compras. Isso é o que a gente chama de compra sintética. A gente meio que compra uma ação, só que a gente usa opções para a gente não precisar colocar dinheiro. Então eu tô comprado numa ação, mas eu não gastei nada, tá? É claro, se as ações caírem, no fim eu tenho prejuízo, normal. Se subir eu ganho dinheiro, normal também, tá? Então aqui você pode ver, eu fiz várias vendas de put. Venda de put é o que me dá dinheiro para pagar pelas compras de calls, que é o que de fato valoriza quando o mercado sobe, tá? Isso aqui me dá dinheiro. As calls aqui que eu comprei, eu tive que pagar com esse dinheiro. Conforme a ação foi subindo, elas foram valorizando. Tudo que eu faço, eu posto para os meus alunos no momento que eu executo a operação, tá? Então aqui, com dinheiro você compra, sem dinheiro você vende e compra. Você vende uma opção e compra outra opção. Ficar com esse efeito de que você não pôs dinheiro, mas você ganha como se tivesse comprado a ação. A compra sintética, então, a gente faz a venda de put, que a gente recebe dinheiro, faz a compra de call, que a gente gasta dinheiro. E então, aqui, primeira regra, tá? É muito importante você aprender opções para fazer esse tipo de coisa. Para você ter ganhos grandes, para você operar sem ter que colocar o dinheiro na hora, para você fazer isso que eu fiz, você precisa entender opções e eu tenho vários vídeos no canal ensinando, porque esse canal é focado em opções. É a coisa que mais pode dar dinheiro na bolsa de valores, é isso, tá? Então aprende, se dedica. Então aqui mais outro print, né? Esse print aqui eu explicando que eu tinha algumas opções. No final do vencimento, a opção ela pode virar uma ação. No caso, eu tinha algumas ações que tinham vindo das opções, ó. É nesse mesmo dia 5, foi antes disso aqui, tá? Olha o horário, foi um pouquinho antes. Então eu comprei call longa, eu gastei um dinheirinho que eu tinha, eu comprei, queria mais dinheiro, fui lá
e fiz essa venda aqui. Então essa foi a minha operação inicial para ganhar o R$1 milhão. Então, básico, comprar ações. Eu tinha essas ações compradas, vieram de umas opções, mas aqui na conta já estava com uma ação comprada. Sem grana, compra sintética, fiz compra sintética, ó, vim de put, comprei call e ganho multiplicado. Eu comprei as calls que davam, né? Então aqui, eu comprei 7 mil calls que venciam rápido, opções têm prazo, as mais com menor prazo, elas são mais baratas, só que elas têm menos chance de dar certo porque é pouco tempo. Então eu comprei opção aqui bem curtinha, né? E comprei opções mais longas porque eu não sabia até onde esse movimento ia. Então essa foi a primeira coisa que eu fiz que foi responsável por boa parte do lucro que eu tive. Então, caso você não entenda de opções, só para você entender, a maior parte dos meus ganhos vieram das calls. No fim, eu transformei as minhas calls em ações, dá para fazer isso, e vendi as ações no mercado. Então, só para você entender, as calls elas representam as ações, só que elas custam bem mais barato. No caso aqui, ó, representava 7 mil ações, porém eu paguei somente R$2 mil, enquanto 7 mil ações aqui custavam por volta de R$100 mil, alguma coisa nessa linha, né? Ó, preço atual 18 vezes 7, dá um número alto aí. Você acaba controlando uma quantidade grande de ações com um pouquinho de dinheiro. Por isso que você acaba ganhando tanto. Então só para você ver quanto em opções você tá ganhando 2.800%, que é multiplicar seu dinheiro ali por 29. Nas ações às vezes você tá ganhando somente 200%, que é multiplicar seu dinheiro por 3. E agora, como que você faz essas operações, essa compra de call, essa venda de put, tudo isso na prática? Meu último vídeo anterior a esse, eu mostrei pelo celular como você faz isso. Operar é extremamente fácil, o difícil é tomar decisão. Agora, entrar no celular e fazer é fácil e eu mostrei nesse vídeo. Vou deixar o link desse vídeo na descrição, caso você queira ver. Aqui eu mostrei como eu compro uma call bem curtinha de uma semana só que tem calls que duram uma semana, um mês, um ano, 2 anos. Como você pode ver, eu acabo comprando os dois tipos quando eu acho que é adequado. Então aqui para a gente recapitular, para identificar uma alta enorme, você precisa avaliar os requisitos técnicos, são os mais importantes para você ter o tempo certo de entrada na operação, contexto e fluxo, você precisa entender a historinha. Quem está comprando isso? Quem está vendendo? Por que esse cara poderia estar comprando? Isso é muito importante para você se arriscar tanto. Eu cheguei aqui por mais dinheiro para ficar ainda mais agressiva essa operação, vendi ainda mais puts, ó. Você pode ver aqui, ó, aqui 45.700 puts. No primeiro dia eu tava só com, olha lá, no primeiro dia eu tava só com 25 mil puts. Eu quase que dobrei a quantidade de puts para eu ter uma quantidade ainda maior de dinheiro para eu comprar mais ações e mais opções. E por fim, você tem que entender muito de opção para conseguir operar isso. Opção leva um tempinho para você aprender, mas depois você aprende, é extremamente fácil de utilizar, tá? A gente opera pelo celular, pelo aplicativo. Tem um vídeo na descrição mostrando como a gente faz isso. E por fim, eu já tenho até o que eu vou fazer com esse dinheiro que eu ganhei. Eu já tenho uma nova operação que eu coloquei todo o dinheiro que eu ganhei, todo o dinheiro que eu investi em Ambipar já está em uma nova operação que eu vou deixar para te mostrar no próximo vídeo. Então é isso, meu amigo investidor. Se você gostou, deixa o gostei, isso me ajuda bastante. Se você está aqui até agora, significa que você gostou. Clica aí, é rapidinho e me ajuda bastante. Se você for novo no canal, lembra de se inscrever, ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. Então é isso, meu amigo investidor. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.